Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Para darmos início ao estudo da conduta, precisamos evidenciar que há duas espécies. O fazer algo, que nós chamamos de conduta comissiva, e o deixar de fazer esse algo é a conduta omissiva. Essas são duas informações básicas para esse nosso primeiro momento, de extrema importância. Temos que ter isso sempre em mente. Tá bom? Então vamos andar mais um pouquinho. Devemos ainda entender que tanto o que nós chamamos de dolo quanto a culpa são tidos o quê? Como elementos dessa conduta que a gente acabou de falar. Né? E principalmente, temos que ter na cabeça que, via de regra, o crime sempre será tido como doloso. Somente caberá a consideração de culposo quando o legislador ele trouxer dentro do próprio tipo penal essa possibilidade. Portanto, nem todos os crimes admitem a modalidade culposa. A culpa ela precisa estar expressa, caso contrário, não será admitida, como essa valoração do crime. Tenha isso em mente. Volta e meia, questões abrangem esse ponto que estamos considerando agora. Vamos então discorrer sobre algumas teorias, né, que tratam da conduta em si frente à nossa legislação penal. São diversas as teorias, mas nós vamos tratar as principais. Vamos dar uma noção geral sobre esta, né? E principalmente sobre as funções e talvez tratarmos um pouquinho do conceito dentro dessas teorias de cada tipo de conduta que essa teoria normatiza. Então nessa aula, galera, retomaremos o estudo da nossa escala. Vocês vão sempre ver eu falando sobre isso, né, que deve ser galgada passo a passo para no final concluirmos se há ou não o crime ou delito ao caso concreto. Né? Os degraus, vamos lembrar, né, eles referem o que? A ação, que é a conduta, né, que a gente vai começar a trabalhar agora, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Não esquecendo que a punibilidade é mera consequência da pena imposta. É, portanto, o caminho lógico que se deve seguir para afirmar se há um delito ou não no caso concreto. Isso também é outra coisa que a gente tem que estar sempre lembrando, sempre pontuando. Temos que passar, passo a passo, devagar e sempre. Conduta, então, é tida como um gênero. E ação e omissão, as suas consequentes espécies. É do que a gente já comentou, né? Quando se estuda a conduta, é muito importante, é muito comum falar, na verdade, de ação, usando a espécie como se fosse o gênero, né? Vocês vão ver isso no dia a dia de vocês. Estudaremos nessa aula, então, as teorias da ação, mas, na verdade, são as teorias da conduta, né? Pois se trabalhará com um conceito que abrange tanto a ação quanto a omissão propriamente dita. Estão prontos? Então vamos nessa. A hora é de caminharmos um pouquinho mais, é de buscarmos novas informações. Vamos, então, já nesse momento, tratar o que? Nesse primeiro contexto de aula, né? Relembrar a questão da teoria do delito, que foi ensinado para a gente que a ação ou a conduta é o que? O substantivo, ao qual se agregam as qualidades para que exista então o crime. Isso eu procurei comentar com vocês, eu estou sendo o mais tranquilo possível, mais limpo, falando da forma mais pausada possível para que vocês entendam isso. Então deve, por conseguinte, ser uma ação típica, ilícita e culpável, ou seja, os nossos degrauzinhos estão sendo galgados passo a passo. O direito tem como uma de suas funções regular exatamente essas condutas. E o direito penal moderno é um direito de fato. Né? Assim, quando o juiz ele condena alguém, condena por uma conduta que essa pessoa praticou. Por isso que nós chamamos, então, de direito penal do fato. Tá ok? Isso não é tão óbvio quanto parece. Pois é esse direito penal do fato que amplamente predomina na sociedade moderna, que se opõe ao que a gente chama de direito penal do autor, no qual pune pessoas,
não por determinados fatos, determinadas condutas, mas em função da sua personalidade ou por formas de condutas da sua vida. Vamos lá, vamos tentar dar. Por exemplo, o fato do sujeito ser um bêbado, um ladrão, que seja, né, seja reconhecidamente ali na vizinhança, e todo mundo o veja no dia a dia. Caso ele cometa alguma coisa, não se pune aquela pessoa porque no dia X subtraiu a coisa ali a móvel, em tal horário, de certa pessoa, mas tão somente porque ao longo da vida daquela pessoa foi ladrão, foi arruaceiro, viveu de vender drogas, né? No entanto, gente, o direito penal moderno, ele se opõe a essa ideia. E o conceito de conduta, ele se torna determinante. Por que isso? Porque será punida uma determinada conduta de forma individualizada, e não em função daquilo que você é ou que você deixou de ser. Dessa forma, a conduta ela tem um papel extremamente importante dentro desse contexto penal. Para quê? Para que o exame de aptidão, né, da denúncia, que deve descrever exaustivamente, com bom senso, né, com clareza, o fato em si, especificando o que está sendo imputado ao agente, ele possa estar de uma forma mais coerente, mais concreta, mais plausível. Por isso, então, costumamos trabalhar, né, com o princípio do latim, né? Vamos lá, é o nulo crime sine conduta, ou seja, sem a conduta, gente, não haverá crime. Nós vamos tentar falar o mínimo latim possível, porque é o juridiquês, né? Para tanto, não havendo essa individualização da conduta, não podemos falar em crime, porque o crime em si, ele pressupõe a individualização dessa conduta. Tá bom? Então vamos levar um conceito inicial do que seria um conceito neutro de conduta. Tá bom? Várias escolas, né, ou teorias, elas conceituam o termo conduta. Porém, é necessário possuir uma ideia geral daquilo que o conceito de conduta, de forma completa, ele precisa apresentar, né? Não pode ser uma coisa vaga. O direito penal não pode existir esses lapsos, essas incoerências. Então, nesse sentido, a primeira característica é que o conceito precisa ser neutro em relação aos estratos, às camadas, né, seguintes da teoria do delito. Que são aqueles passos, são os nossos degraus que a gente falou que precisa galgar. Na escada, há então a ação, ou seja, a conduta, a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade. Vocês vão ficar cansados de ver eu falar dessa escada nesse momento. Tá bom? No primeiro encontro da nossa teoria do delito, foi ensinado para vocês o que cada extrato, ou seja, cada degrau discute. Qual o seu conteúdo? A tipicidade compreende um braço do princípio da legalidade, isso eu já expliquei. É o seu instrumento. E tem como função descrever a conduta criminosa para atender a este próprio princípio, ao princípio que encerra-se a si mesmo. Na ilicitude, a gente discute que os conflitos de interesses que colidem, é aquela questão de valoração, um interesse sobrepor ao outro. Na culpabilidade do nosso degrau, a atenção, então, ela é voltada para o agente e principalmente para as suas características. O que a doutrina diz é que quando se desenvolveu o conceito, melhor dizendo, de conduta ou da ação, não se poderia antecipar valorações que são próprias dos outros estratos. Então, cada macaco no seu galho, cada degrau tem a sua valoração, devendo, portanto, ser um conceito, digamos, neutro, em relação aos degraus seguintes, visto que não se está desenvolvendo ainda um conceito de conduta típica, mas tão somente analisando conduta. Então, nós não devemos antecipar ao próximo degrau. Com isso, não pode confundir o conceito de conduta com nenhum dos demais estratos, ou os degraus, né? Por exemplo, beber água, tomar um cafezinho, tudo isso
eu posso dizer para vocês que são condutas. E uma vez que não é tida ainda como típica, não está prevista, né? Ou não está predefinido pelo legislador como crime. Deve ser um conceito que a gente consiga fazer abarcar todas as condutas humanas, mas que não antecipe as suas valorações, que serão feitas dentro de qual parte? Da tipicidade, do degrau da ilicitude e da culpabilidade, para não confundir os diversos estratos. Isso é questionável, porém considera-se a ideia que hoje prevalece. Tá bom? Então vamos lá. O conceito de ação ele deve ser neutro frente às valorações jurídicas, ok? Ok, isso a gente já comentou. E serem feitos nos estratos adequados. Também comentamos sobre isso. Ponto pacífico, seguimos adiante. Apenas um conceito que descreve o que é uma ação, o que pode incidir, inclusive, o fato de tomar café, é ação na sua forma mais pura. É isso que a gente tem que descrever nesse momento. É o tomar café, é o ir à feira, é o caminhar, né? Isso é o que a gente vai agora direcionar. Para que exista o conceito da ação, ele deve cumprir as suas funções. Então, quais seriam essas funções que o conceito de ação deve exercer? Né? Primeira é a função de unificação, ou seja, ação mais a omissão. A conduta é o gênero, e as suas espécies são o quê? A ação e a omissão. Por isso que a gente comentou atrás. Esse é o primeiro e maior desafio ao se criar um conceito penal da conduta. Por isso existem as diversas teorias para explicar o conceito de conduta. A segunda função é a função de fundamentação. O conceito de conduta é substantivo do qual se agregam as qualidades. Ou seja, a conduta tem que ser típica, ilícita e culpável. São aquelas qualidades que a gente já discorreu. Nesse caso, a conduta ela é a base desse edifício, ou seja, da teoria do delito. E deve ser um conceito capaz de suportar todos esses blocos. É um conceito adaptável às valorações que devem ser feitas e devem ser analisadas pelo extrato subsequente, compatibilizando todos eles, de forma que possamos entender o todo e não mais cada extrato. Temos também a função de delimitação. Ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que uma conduta, para definir o que não é, olha bem, gente, o que não é uma conduta, como por exemplo um ataque epilético, força física irresistível, então ela delimita. Em razão disso, em termos práticos, né, o que se leva para o dia a dia? São essas questões que a gente vai se basear para explorar esse momento. Deve-se conhecer as causas, então, da exclusão da ação, de modo que essa função seja um único elemento relevante. Em suma, o conceito da conduta deve ser neutro frente a qualquer valoração dos degraus seguintes. Ademais, deve cumprir também algumas funções específicas. Deve explicar, por exemplo, não só a ação, mas também a omissão, uma vez que a conduta é o gênero. Deve ser um conceito robusto, suficiente para suportar os demais andares do edifício, de forma que não desmorone, né? Que está sendo construído a partir de tudo que a gente aprende até agora. E, finalmente, esse conceito também deve limitar o que é a conduta e o que não é. Ou seja, deve apresentar para a gente situações em que são consideradas exclusões dessas ações, ou melhor, dessa conduta. Vocês estão entendendo? É uma situação muito bacana de se estudar. As teorias vão nos dar o arcabouço, vão nos dar uma estrutura melhor para que possamos dar o passo seguinte. Então eu estou dividindo essa aula em alguns blocos para facilitar o nosso entendimento. A primeira teoria que a gente vai explicar na sequência, tá? Que são as principais ali, né, as teorias, vamos dizer assim, serão as teorias finalistas
e a teoria causal ou causalista. A teoria da conduta causal ela é utilizada pelos sistemas clássicos e neoclássicos, né? Então, ao se estudar os sistemas da teoria do delito, é importante observar uma mudança nessa teoria ao longo do prazo. Não necessariamente estar acompanhada essa mudança também do conceito da conduta propriamente dito. É certo, porém, que essa mudança conceitual ela ocorreu nos sistemas neoclássicos para o sistema finalista, que estudaremos mais adiante, como a gente prometeu. Então vamos falar agora um pouquinho da causal e depois da finalista. A conduta é para os causalistas, né, um processo então mecânico, um movimento do corpo, uma espécie de ato capaz de causar um resultado. O conceito da conduta nessa situação é exclusivamente objetivo, apenas se preocupa com o aspecto externo dela. A ação passa a ser o quê? A produção conduzida pela vontade do ser humano, a fim de criar uma modificação no mundo exterior, tá bom? Então esse movimento do corpo, ou seja, o aspecto externo, né, ele tem que ser voluntário, tem que ser conduzido pela vontade humana. Mas o conteúdo dessa vontade, ou seja, aquilo que se pretende, não é em si o elemento do conceito causal ou causalista. Vamos lá, vamos dar um exemplo, né? No homicídio, por exemplo, a conduta ela é um movimento do corpo, ou seja, o ato de pegar a arma e puxar o gatilho, que conduz a um resultado. Esse resultado, vamos supor, morte, tá? Esse movimento do corpo, ele pode ser voluntário, ele deve ser, melhor dizendo, né, voluntário para essa teoria causal. Mas o que se deseja ao puxar o gatilho? Qual é a intenção? Qual o objetivo? Nesse caso específico, será matar. Mas poderia também ser lesionar. Por isso, não é um elemento do conceito de conduta. Na época dos sistemas clássicos e neoclássicos, né, o injusto ele era formado pela ação e reação de causalidade e resultado na culpabilidade. Então, estava apoiado na culpa. Portanto, o objetivo e a finalidade não eram em si elementos da conduta, mas tão somente elementos de quem? Da culpabilidade. O que faz parte do conceito de conduta e a voluntariedade, ou melhor, é a voluntariedade, né? O fato em si, o movimento, algo não forçado por terceiro, que, por exemplo, pega a sua mão, bate em alguém, né, que toma você como se fosse um objeto. A pessoa que conduz os seus próprios movimentos. Mas o que se pretende não é ter o elemento de conceito de conduta como algo fixo. Haja visto que a gente só vai estudar essas questões quando for tratar de culpabilidade. Assim, concluímos que, para essa teoria, a conduta ela deve ser voluntária, mas o conteúdo dessa vontade também. No entanto, estudamos aonde? Esse conteúdo? Na culpabilidade. Então, vamos lá. O causalismo ele separa as unidades, porque quando se fala movimento para obter uma certa finalidade, nem que seja um movimento preguiçoso, né, um movimento prosaico, como tomar um café, com o objetivo, né, apenas de ingeri-lo. É isso que a gente vai analisar dentro do causalismo. O causalismo, por si só, ele separa se o aspecto externo existe e também ele vai separar o aspecto interno. Atenção, galera, o sistema clássico ele era um sistema influenciado pelo naturalismo, pela obsessão, né, dos elementos naturais.
Então, o conceito de conduta é um processo mecânico de causar um resultado, se a gente pensar nessa questão da natureza. Mas o que aconteceu com o conceito da conduta influenciada por essas ideias naturalísticas especificamente ditas? Esse conceito de fato, gente, só consegue explicar bem o que? As ações. Mas não serve muito, não, vamos dizer, não serve mesmo, não é nem muito, não serve para explicar as omissões. Por quê? Pois as omissões não existem no mundo da natureza. Trata-se de um conceito puramente normativo. Ao perceber que alguém se omitiu, conclui-se que essa pessoa deixou de fazer algo que deveria fazer. Portanto, existe um dever de agir por trás de algo que não foi cumprido. Essa é a ideia. Espero estar me fazendo um tanto quanto inteligível. Vamos tentar trazer isso para um exemplo. O professor, ele é pago para ministrar a aula. Nada além disso. Portanto, ele tem o dever de agir. Ou seja, passar o conteúdo pelo qual foi pago. Assim, caso esse professor ele chegue na aula e comece a contar piada, fazer ginástica, a brincar, ou qualquer outra atividade, ele não estará fazendo a coisa para a qual ele foi contratado. E para o causalista, a teoria causalista, ele está omitindo, ele está se omitindo para aquilo que ele foi efetivamente contratado. A omissão não é simplesmente o não fazer nada, mas se trata de não fazer aquilo que deveria ser feito. Nesse caso, apenas da aula, ou seja, em tempo integral, se é algo bem mecânico, bem robótico. É um conceito puramente normativo que não existe na natureza, esse conceito da omissão. Assim, o conceito naturalístico da conduta, né, esse processo mecânico de causar um resultado, nunca conseguirá explicar a omissão, dentro desse contexto que a gente falou. A omissão, ela seria tratada como uma certa contenção de músculos, mas isso também não é verdade, pois pode se omitir também quando alguém faz um exercício físico, uma ginástica. Por exemplo, se uma mãe, em vez de alimentar o filho, estiver fazendo uma atividade física e este vier a falecer, ainda assim haverá omissão. O causalismo encontra essa dificuldade para explicar a omissão, porque ele quis criar um conceito de conduta naturalística, a ser observada na própria natureza. Mas isso, por si só, como eu falei, não é capaz. A natureza não consegue explicar a omissão. Também devemos considerar que a tipicidade, o objetivo é dizer se o tipo penal ele foi infringido ou não. Mas caso se utilize da teoria causalística, da conduta, o seu conceito será estritamente objetivo. E a intenção, ou seja, o dolo, será estudado somente na culpabilidade. A dificuldade intransponível é que não pode usar a intenção, né, para definir qual foi o tipo penal cometido. Caso se atire no sujeito, isso pode ser uma tentativa de homicídio se a omissão é matar. Ou também pode ser uma lesão corporal, né, se a intenção for tão somente lesionar. Assim, não conhecer a intenção do sujeito inviabiliza reconhecer qual o tipo cometido. Deve-se estudar a tipicidade, sobretudo, nos delitos tentados, pois somente se pode identificar o tipo penal cometido caso se conheça a intenção. Essa é a máxima. Vamos lá, contudo, se o conceito de ação em si não trabalha com a intenção valorada dele, que somente vai ser estudado dentro da culpabilidade, não há o que ser feito para a teoria causal. Esse foi o grande problema nos dois sistemas da teoria de delito, tanto no sistema tido como clássico, quanto no sistema reconhecido como neoclássico. Há, portanto,
a necessidade do dolo para configurar a tentativa, que é uma questão ligada ao tipo. Esses detalhes eles devem ser observados o tempo todo. Então, por exemplo, se o dolo é necessário no tipo do delito tentado, por consequência lógica, também será dentro do delito consumado. E nesse contexto, a teoria causal foi superada, por um motivo óbvio, por não conseguir explicar sequer a omissão, pois uma das funções, do conceito de conduta é explicar exatamente a ação e a omissão, e o causal só consegue se ater à ação. Então vamos lá. Sendo exclusivamente objetivo ao transferir ao exame a intenção do sujeito só para a culpabilidade, também gerava um problema na teoria do crime com relação à tipicidade, principalmente na tentativa. Então esses são os pontos em que a teoria causalística não foi muito bem aceita. Subsequente veio a teoria finalística. Um autor denominado Hans Wells, ele propôs que na natureza as condutas humanas não são exclusivamente objetivas, mas são apenas movimento do corpo que pode produzir um resultado. Pois as condutas humanas lícitas ou ilícitas, elas devem ser dirigidas para um fim. Por exemplo, ao se dirigir o copo à boca, em tese, se deseja beber o café. Portanto, a finalidade a ser alcançada com o movimento do corpo é um elemento de todas as condutas humanas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A ideia de Wells de trazer a finalidade para dentro do conceito de conduta revolucionou realmente a teoria do delito. Para ele, a ação, ou seja, a conduta, é o exercício da atividade final. Então veja como é muito interessante essa conclusão dele. A conduta é ato de vontade dirigido a uma finalidade e manifestado ao mundo exterior. Trazendo, em linhas gerais, a finalidade demonstrada através do movimento do corpo. Pois o sujeito ele pode ter uma finalidade e também nada a fazer. De modo que só haverá conduta se essa finalidade for manifestada para quem? Lógico, para o mundo exterior. Mas atenção, nós não devemos confundir motivo, que está atrás, algo que faz com que o sujeito buscasse a finalidade, e a finalidade propriamente dita, que ela vai estar à frente, ou seja, um objetivo que se quer alcançar com determinada conduta. Vamos a um exemplo, Vou tentar criar um exemplo aqui. Devido à traição de um marido, a esposa atira nele. Isso é comum a gente ver no dia a dia. O movimento do corpo, o atirar, o ato de atirar, para quê? Para matar. O matar é a finalidade. Os motivos não são elementos do conceito da ação. Eles são elementos da culpabilidade. Como motivo torto, que interfere, por exemplo, no grau de reprovabilidade. Isso aí. Assim, não são os elementos do conceito de conduta. Elemento, gente, é a finalidade. O objetivo, nesse caso que a gente deu de exemplo, seria o matar. O conceito da conduta que o Wells trouxe é um conceito ontológico, pois é retirado do mundo da realidade, do mundo onde existe o ser. O conceito finalista de conduta é a estrutura lógica, real, do finalismo mais importante. Existem outras teorias, como do livre-arbítrio da culpabilidade, a relação de causalidade, mas o mais importante é o conceito finalista da conduta, a ideia de que na natureza o homem se movimenta para obter uma finalidade, de modo que essa deve ser o que? Respeitada pelo legislador e influenciar toda a teoria do delito.
A ação finalista, então, ela compreende comportamento exterior, conteúdo psicológico, que é a vontade dirigida para um determinado fim, a antecipação mental do resultado pretendido, também a escolha do meio e a consideração dos efeitos concomitantes, ou seja, aquilo que será atingido, embora não seja o objetivo principal. Esse objetivo principal, via de regra, é estudado mais à frente, quando falamos do dolo. Então, voltando, esse conceito de ação de Wells é um conceito jurídico, significa que ele deve explicar todas as ações, todas as omissões realizadas. Desse modo, não quer explicar somente a ação típica, mas existe antes do direito todo um status, né, mais abrangente. Esse conceito de ação, ele tem dentro dele a sua própria finalidade. Pois todas as ações, os movimentos do corpo em si, eles possuem alguma finalidade, não são em vão. É isso que vocês têm que ter na cabeça. O dia a dia de vocês é voltar para o nosso cotidiano. O direito penal ele passa a existir a partir dos tipos penais, então. Portanto, ele vai selecionar algumas ações do mundo, né, da nossa vida, e ele vai trazer, vai configurar, ele vai tipificar. Quando o direito penal faz isso, é a partir dos tipos penais que a gente vê que essa ação ou omissão, ela passa a ser uma ação típica. E, a princípio, pode existir também causas que vão excluir essa ação, essa conduta. A finalidade, quando existe, quando o sujeito sai com a intenção de matar, é o que nós chamamos de dolo. Ao passo que a finalidade de tomar um café é só finalidade, não configurando violação a nada que está descrito em qualquer tipo. O conceito causalista também era pré-jurídico, né? E Wells, ele, entretanto, inovou introduzindo o quê? A finalidade, que estaria em todas as ações humanas. E a partir do momento que a ação e a finalidade são descritas dentro do tipo penal, a finalidade passa a se chamar especificamente dolo, que é a finalidade proibitiva, que não deixa de ser uma espécie de finalidade. A consequência, galera, desse conceito novo de ação é que se todas as ações possuem uma finalidade e os tipos penais descrevem ações, né, por exemplo, matar alguém, cujas finalidades serão abordadas quando falarmos do dolo, a consequência desse conceito da ação foi trazer o conceito de culpabilidade para dentro do tipo penal. Portanto, migrou a culpabilidade para onde? Para a tipicidade. O que também ocorreu com a culpa nessas situações. Mas a culpa foi por outras razões, que não cabe aqui a gente discorrer agora. Tá certo, a gente falou da teoria causalística, a gente falou da finalista. A finalista também tem alguns problemas. Então vamos lá. Como o conceito finalista da ação é pré-jurídico, é tomado da realidade, não consegue explicar a omissão que é normativa com um juízo de valor. O sujeito não está fazendo algo que deveria fazer de modo que não existe no mundo da natureza. Ora, se o conceito da conduta de Wells é um conceito naturalístico, por óbvio, não consegue explicar também a omissão. De fato, Wells, ele reconhece que o seu conceito de conduta descreve apenas as ações, e as omissões só existem a partir dos tipos penais propriamente ditos. Nesse contexto, vamos lá, trazendo no mundo da vida, só existe ação se algo viola um dever de agir ou não. Somente será estudado
a partir da análise do tipo penal, de modo que a omissão ela passa a ser um problema dos tipos penais, reconhecendo que o seu conceito de conduta não consegue explicar ao mesmo tempo ação e omissão. Para o Elzo, portanto, no mundo da vida só existem ações, sendo a omissão também uma espécie de ação, no sentido de se fazer algo diferente do que deveria fazer. É mais ou menos essa explicação. Então, galera, vamos trazer um exemplo. Uma professora que, ao invés de dar aula, ela resolve fazer ginástica. Uma coisa muito esdrúxula, né? Isso caracteriza-se como uma ação, mas na realidade é uma ação totalmente diversa daquilo que deveria ser feito. Esse exame do dever ser somente existirá a partir dos tipos penais. No finalismo, a conduta é sempre ação, e a omissão ela vai pertencer a quem? Ao tipo penal. Tranquilo? A conduta no finalismo ela não cumpre exatamente a função da unificação. Um outro problema é uma suposta incompatibilidade desse conceito com a conduta culposa. Isso torna-se algo totalmente divergente, né? A ideia é que, se para o finalismo, né, toda conduta é dirigida a uma finalidade, como explicar, né, a conduta culposa, em que o agente não deseja, vamos dizer assim, o resultado. A gente não tem, fica difícil. A resposta para o finalismo vai ser o quê? Que nas condutas culposas também há uma finalidade. Mas eles explicam que, via de regra, essa finalidade é uma finalidade lícita. Vamos também tentar trazer isso por exemplo. Um sujeito dirigindo, né, o carro com excesso de velocidade, eventualmente ele atropela e mata alguém. Observando friamente, no resultado naturalístico, ele não deseja a morte. Mas a conduta que ele possuía, apesar de incompatível, né, ela tinha uma finalidade lícita, que era o que chega em casa. Então, desse modo, o Elzo diz que a conduta é compatível tanto para o crime culposo quanto doloso, uma vez que no culposo também é final, contudo a finalidade expressa por ele é lícita. O conceito da conduta no finalismo é prevalente na doutrina até hoje, mas também não resolve todos os problemas. Isso que a gente tem que ter em mente. As teorias, elas se completam, elas se complementam, elas evoluem, mas basicamente o conceito de conduta, tido, né, como uma estrutura lógico-real, algo que existe na natureza e que deve ser obedecido pelo legislador, esse tipo de situação é inconteste que está totalmente ultrapassado. Tá bom? Então, essas são as considerações iniciais que eu tive para trazer para vocês dentro da teoria das condutas, tanto a causalística quanto a finalística. Mas vamos lá. Após a gente percorrer essas duas teorias, que são as mais importantes, né, sobre a conduta, dentro do nosso ordenamento jurídico para efeito de prova, devemos nos pautar também algumas situações que, por suas vezes, elas são capazes de excluir a ação ou a conduta, e que, por uma consequência direta, vai ter reflexo sobre o fato criminoso existir ou não. Então vamos lá, gente. Algumas causas de exclusão da ação ou da conduta. As hipóteses em que não haverá conduta, elas formam um aspecto prático, né, desse nosso bate-papo. Conforme a gente passou nas aulas anteriores, todos os conceitos de condutas manejadas, né, elas resultam nas mesmas causas de exclusão de conduta. Vai ser uma situação diretamente relacionada. Por quê? Porque todos esses conceitos possuem o elemento da voluntariedade, ou seja, movimentos do corpo, né? E não a finalidade em si,
que é algo que torna um elemento a partir dessa finalidade em si. Nesse sentido, né, as causas de exclusão da ação, elas serão hipóteses de involuntariedade, de modo que elas são praticadas e são praticamente as mesmas para todos os conceitos abordados nas duas teorias das condutas. Dessa forma, gente, não tem ausência de ação sempre que o indivíduo não for dono dos seus movimentos, ou seja, quando lhe faltar a voluntariedade. Algumas hipóteses, vamos lá, os atos reflexos, que são aqueles movimentos do corpo não comandados pela vontade. Um exemplo disso, um ataque epilético. Força física irresistível, quando o corpo é utilizado como mera massa mecânica nas mãos de outra pessoa. Empurrão, né? Os estados de inconsciência, sonambulismo, como a pessoa, por exemplo, ao dormir, né, durante o sono, ela se vira e esmaga uma criança. Então vamos analisar aqueles que são os mais relevantes para o nosso contexto. Vamos fazer um breve bate-papo sobre isso. E o primeiro é a coação física irresistível. A coação irresistível, ela pode ser tanto física quanto moral. A diferença é que a coação que exclui a conduta é somente a física, uma vez que a moral é uma hipótese excludente da culpabilidade. Então vocês têm que diferenciar isso. O examinador vai tentar confundir a cabeça de vocês. Aqui é um ponto muito importante. A diferença é que na força física irresistível, o coato, né, ele não age diretamente. Ele usa o outro. Por exemplo, um sujeito quer machucar uma pessoa que está em pé. E na frente dela há uma outra pessoa de bengala. Por isso, ele empurra a pessoa da frente que cai em cima do alvo que o sujeito efetivamente desejava machucar. A pessoa empurrada sequer agiu nesse caso, pois ela foi usada, foi arremessada como uma massa mecânica, né? Estão totalmente sujeita às mãos do primeiro elemento. A coação moral irresistível, por sua vez, é uma hipótese, ou são as hipóteses, né, ela dizendo, em que se usa a violência ou a grave ameaça para que alguém pratique algo. Por exemplo, o sujeito ele liga para uma pessoa e fala que se ela não cometer determinado crime, ele irá matar a sua filha, que está ao lado dele, que irá lesioná-la, né? Ou o sujeito dá uma surra em alguém, por exemplo, e o obriga a fazer qualquer outro tipo de coisa, pois caso contrário, vai continuar batendo na filha. Desse modo, a coação moral irresistível, o coato, ou seja, aquele que foi coagido, ele age, praticando o crime. Isso não há dúvida. Mas nesta situação específica, haverá uma exclusão da conduta. Tá bom? Vale observar que a conduta, ela existiu. Por exemplo, o sujeito puxou o gatilho e matou, né, naquela situação lá da menina. Portanto, há uma conduta voluntária dominada pelo cérebro e pela vontade desse cérebro também. Contudo, ao se fazer um juízo de reprovação na culpabilidade, né, verifica-se que o sujeito vivia circunstâncias anormais, de forma que sua conduta não é totalmente reprovável. Via de regra, qualquer pessoa que estivesse naquela situação faria o mesmo. É o caso, por exemplo, do gerente de banco, né, que ele detém o segredo do cofre, por exemplo, os bandidos ameaçam sua família. A coação moral irresistível, portanto, ela exclui o quê? A culpabilidade. Um outro ponto que a gente vai comentar, passar rapidinho, vai ser sobre a hipnose.
É uma outra questão exigida em concurso público, exatamente que traz essas questões da hipnose. Galera, a hipnose é uma situação muito controvertida, bastante estudada, às vezes cobrada, mas temos que tomar bastante cuidado com as questões que envolvem hipnose. Alguns autores, né, a elencam como uma hipótese de exclusão da ação, mas essa não é a posição prevalente, pois ela se demonstrou, né, já se demonstrou que a hipnose ela ainda guarda uma certa parcela de voluntariedade, não sendo inteiramente dominada pelo hipnotizador, a pessoa que está sendo hipnotizada. É exatamente nesse ponto que o examinador vai tentar induzir vocês. Portanto, tome cuidado, a hipnose, via de regra, não exclui nada. Assim, os atos que contrariam completamente o seu caráter, como, por exemplo, quando o hipnotizador mandar que o hipnotizado mate alguém, este não fará necessariamente, né, essa situação, pois guarda ainda uma parcela de domínio sobre suas ações. E isso foi especificado, foi explicado no último BBB, por exemplo. Tínhamos lá o chinesinho lá, né, o Pyong, né, que trabalhava isso. Portanto, não exclui a ação, a conduta, mas sim a culpabilidade, na pior das hipóteses. Também temos de nos cercar sobre outras pegadinhas que o examinador tentará influenciar na sua tomada de decisão, para que você erre a questão, né? Ele vai tentar para que você fale que exclui a conduta, quando na realidade não vai excluir. Por exemplo, são algumas hipóteses que não excluem a conduta, mas que eles vão sempre buscar para fazer com que vocês caiam nessa casca de banana, né? É certo que não afasta a conduta, por exemplo, as chamadas ação em curto-circuito, ou seja, aquelas ações explosivas, impulsivas, né, que não são contidas pelo agente, como umas explosões de cólera, né, por exemplo, que o cara fica louco, desesperado, acontece uma situação, ou ainda em algumas situações que nós chamamos de automatismo, que são comportamentos, produtos, né, de um prévio condicionamento por parte do ser humano. A exemplo disso, nós falamos do ato de dirigir, que o sujeito ele passa a marcha de forma meio que automática, né? Então aquilo ali, esse suposto reflexo que a gente chama de automatismo, ele foi condicionado. Existe um domínio do cérebro em cima daquilo, um condicionamento. Então, pessoal, essas situações são muito importantes. Depois de tudo que a gente viu, tudo que a gente analisou em relação ao que é uma conduta, ao que não é, quando ela ocorre, quando ela não ocorre, nós também temos que analisar agora as consequências penais, né, da ausência de conduta. Então vamos lá. Primeiro ponto. Aquele que se vale de alguém em ausência de conduta, e se alguém esteja na ausência de conduta para realizar um delito, esse alguém é considerado o autor direto. Mais à frente, nós vamos estar um pouquinho de autoria. Vamos falar sobre a autoria imediata, dentro do estudo de concurso de agente, no qual é possível utilizar de um terceiro para praticar o crime. Mas é fundamental que o instrumento, ou seja, isto é, o terceiro, ele haja para configurar essa autoria, que para ele será imediata, ou ainda indireta. Por outro lado, caso esse terceiro, que a pessoa se valer, sequer venha agir, e a gente viu isso agora mesmo, né, sendo utilizado apenas como uma massa mecânica nas mãos do sujeito, o autor direto será aquele primeiro, né? Pois esse terceiro não agiu, essa pessoa que foi empurrada, usado como massa cinética, não agiu. Parece complicado? Eu acredito que não, acho que deu para se entender. Mas vamos tentar criar um exemplo para clarificar tudo que a gente falou. Um sujeito, ele pega uma pessoa no colo, tá? E joga em cima de uma outra pessoa, causando, nessa última, né, lesões corporais.
Tranquilo? Aquele sujeito que jogou a pessoa que estava no seu colo, ele é o autor direto dessa ação, dessa lesão corporal. Pois é a mesma coisa que pegar uma pedra e jogar em cima da pessoa. É um corpo. O corpo da pessoa é um corpo propriamente dito, né? O corpo que a gente estuda em física, mais ou menos isso. Assim, usar alguém com ausência de conduta para praticar um crime configura uma autoria direta. Uma outra situação também. Cabe, gente, estado de necessidade contra quem age em ausência de conduta. Jamais caberá legítima defesa. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Vamos a um exemplo. Um indivíduo está sofrendo um ataque epilético dentro de um elevador. E um elevador pequeno, né, e acaba por machucar uma terceira pessoa. Uma outra pessoa que esteja nesse elevador, ela tem que conter esse sujeito que está em ataque epilético. Essa contenção será um estado de necessidade, jamais uma legítima defesa. Isso porque na legítima defesa pressupõe uma agressão de terceiro, que deve ser exteriorizado através de uma conduta voluntária. Mas nesse caso, não há uma conduta voluntária, tendo em vista que o ataque epilético ele é reconhecido pela medicina em sentido contrário, ou seja, como sendo um ato involuntário. Portanto, esse revide que ocorreu, ele somente pode configurar o quê? Um estado de necessidade. Uma outra situação também que devemos nos ater. Nos tipos penais em que se exige o denominado concurso necessário de agentes, ou seja, aquele cuja ação impõe a participação de várias pessoas, a infração penal só se configura com o número de agentes necessários, né, para o tipo, né? Nesse caso específico, não se pode computar aquela pessoa que não pratica a conduta. Vamos tentar dar um exemplo? No crime de rixa, né, que é o artigo 137 do Código Penal. Nessa situação, está previsto que tem que ter no mínimo 3 pessoas. Assim exige o tipo, tá bom? No qual todas se encontram em briga, uma com a outra, mas nessa situação não é possível diferenciar quem é autor e quem é vítima. Se uma daquelas 3 pessoas, né, for alguém que está machucando os outros, uma coisa bem esdrúxula, né, por conta, de novo, do ataque epilético. Galera, essa pessoa ela não pode ser computada, pois para ser computada ela deve estar agindo com voluntariedade. E dessa forma pode até desqualificar o tipo penal. Não é necessário que os participantes sejam imputáveis, vejam bem. Mas é obrigatório que pelo menos eles estejam agindo. Outro ponto. Não cabe participação no crime em que haja ausência de conduta. A participação punível, ela pressupõe que o autor principal realize uma conduta típica e ilícita. Trata-se, portanto, de um braço, né, digamos assim, da teoria da acessoriedade limitada, que vai ser estudada mais para frente. Então, galera, dessa forma, se o autor principal sequer realiza uma conduta, a participação do sujeito não será uma participação punível. Ou seja, se um indivíduo empresta uma arma para outro que acaba tendo um ataque epilético, fazendo um disparo, né, e matando alguém, aquele que emprestou a arma não participa do crime cometido. Por óbvio, porque não houve uma conduta daquele. Bom, galera, demos esse nosso primeiro passo aqui, tá? Falando sobre a conduta,
as suas principais teorias, as possibilidades de exclusão, né? Isso tudo no contexto voltado para o crime. Na sequência, a gente vai abordar o próximo degrau da nossa escada, que é a tipicidade. Então, espero ver vocês em breve e procurem repassar essa matéria durante a semana, né, que é muito importante, a gente está sempre com a coisa mais fresca na cabeça e tenho certeza que o primeiro passo foi dado. Até a próxima e fiquem com Deus. Muito